Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ajudo terapeutas a encontrar a verdadeira origem dos sofrimentos dos seus pacientes já na primeira sessão. E para esse papo de hoje, nós vamos conversar sobre as nossas mentes. E agora você pode já estar se perguntando, né? Tanto você terapeuta como você um profissional da saúde ou apenas uma pessoa que está disposta a se autoconhecer. Ué, Ana, eu pensei que nós tivéssemos uma mente só. Pois bem, nesse vídeo eu vou contar para vocês que não é bem assim que nós funcionamos não. Eu acredito, e é isso que eu explico já na primeira sessão para os meus pacientes, que nós temos 3 mentes e que nós precisamos pelo menos entender como é que a dinâmica dessas 3 mentes funcionam para que eu comece então a entender como eu me funciono, como eu funciono perante o mundo. E aí as coisas começam a se encaixar de uma forma mais tranquila e mais saudável. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo de fato, nós temos 3 mentes, como eu falei, né? A mente cósmica, a mente consciente e a mente subconsciente. O papo é longo, é profundo e por isso eu vou me limitar nesse vídeo de falar apenas sobre 2 mentes, a mente consciente e a mente inconsciente, que é de fato onde eu coloco também o meu maior foco já na primeira sessão, quando eu tenho o primeiro contato com o meu paciente. E por que que eu adoto esse posicionamento, né, nos meus atendimentos? Porque eu acredito muito que a cura, né, a verdadeira cura mesmo de todos os nossos sofrimentos, né, para não dizer 100%, a grande maioria, ela vem com o conhecimento. Ela vem com o conhecimento de eu entender como as coisas de fato acontecem no mundo, né, na nossa vida, enfim. E aí quando eu sento com o meu paciente para eu poder explicar, né, como é que funciona a nossa mente consciente e como funciona a nossa mente inconsciente, nesse momento eu estou trazendo um pouquinho de luz para muitas coisas que ele faz de forma automática, né, automatizada na vida dele. E por que que isso acontece? Porque eu vou lembrar vocês, né, e para quem não sabe eu vou explicar, que a nossa mente consciente, ela é apenas 5% do total da nossa mente. Então, eu tenho uma mente que é 100%, desse 100%, 5% só é a minha mente consciente. É a minha mente que planeja, é a minha mente que age, é a minha mente que faz as coisas, né? Ela executa, ela é uma mente que ela age mesmo, que ela vai lá, ela faz, né? Que é o que a gente vê manifesto no mundo físico. Então, se eu tenho, por exemplo, um planejamento de ir à academia, né, 3 vezes na semana, por exemplo, o movimento de eu planejar e o movimento de eu ir à academia, né, é a mente consciente que está executando, que está comandando essas minhas ações. Já a mente inconsciente são os outros 95% dos 100% da minha mente. E aí, o que acontece? É o grande problema, é o grande abacaxi que nós terapeutas, nós profissionais da saúde, precisamos ter muito consciente na nossa mente, né? Por quê? Porque o tempo todo a gente vai estar transitando entre a mente consciente e inconsciente do nosso paciente, né? Para dar luz para ele. E ao mesmo tempo, eu preciso ter esse conhecimento afiado para que eu possa explicar para o meu paciente por que que ele faz e pensa muitas coisas na vida dele exatamente daquela forma. Porque quando eu faço eu estou trazendo a luz, trazendo da sombra para a luz, aquelas partes inconscientes, que muita gente também pode chamar de forma pensamento, que eu criei, que estão lá no inconsciente e que comandam a minha vida. Aquele mito de que o cérebro, de que a gente usa apenas pouco percentual do nosso cérebro, ele já acabou de ser desmentido aqui pelo que eu acabei de falar. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Porém, muitas coisas que a gente faz
para não dizer a grande maioria, né, das dores que a gente vivencia, dos atos que a gente tem, das crenças que a gente tem, das atitudes que a gente tem, dos hábitos que nós temos, vem da mente inconsciente. Talvez aí esteja a grande confusão que o pessoal faz, né? Então vamos lembrar, e para ficar bem claro, nós usamos 100% da nossa mente. 5% a gente usa de modo consciente. 95%, mais ou menos, tá, gente? Nós usamos de forma inconsciente. Qual que é o grande objetivo? Qual que é a grande meta de nós terapeutas? Nós que trabalhamos com essa parte de desenvolvimento humano. É eu pegar muitas coisas que estão no inconsciente e dar consciência para isso. Ou seja, eu trago ali eu tiro da sombra, né, essas pecinhas, essas formas de pensamentos, e aí eu coloco luz e eu então trago para o consciente do meu paciente. Nesse momento, eu forneci ao meu paciente conhecimento. Eu ajudei a ele lembrar de que ele não podia ter se esquecido de coisas que ele já sabe, ele apenas se esqueceu. Ou seja, eu só ajudei ele a lembrar. Está ali no inconsciente dele, mas eu vou trazer com uma outra roupagem, com um outro significado, com outros porquês. E aí, essa sombra, essa forma pensamento que comanda a minha vida de forma inconsciente, já não vai mais atuar dessa forma, porque eu vou colocar uma nova roupa, eu vou acolher essa forma pensamento e vou colocá-lo agora do meu consciente, ou seja, eu vou olhar para essa pecinha, eu vou olhar para essa essa forma pensamento mesmo, né, para esse ser que eu criei, só que fica lá escondidinho e que às vezes eu não sei, nem lembro dele, né? Então, eu fiz um desenho aqui, provavelmente vai aparecer para vocês aí de forma espelhada, mas não tem problema, é só para vocês terem noção da proporção, talvez em desenho, né? Do quanto é perigoso a gente ficar sem conhecimento, do quanto é perigoso a gente deixar a vida do jeito que tá, leva aí, né? Vai vida doida. O quanto é perigoso a gente ficar aí nessa escuridão, fazendo as coisas de forma automatizada, sem que a gente possa atuar com o nosso poder, né? Todo mundo tem poder e tem poder suficiente para a gente ser o que a gente quer. Só que por falta de conhecimento a gente deixa as nossas crenças, nossas dores, nossas culpas tomarem conta da nossa vida, né? Então olha aqui, ó, 95% tá aqui, 5% aqui em cima. O 100% é a nossa mente. Aqui embaixo, 95% está a nossa mente inconsciente. 5%, que é só esse pedacinho, está aqui em cima, que é a nossa mente consciente. Que vocês já devem ter visto, é uma forma de iceberg que as pessoas usam para ficar mais claro, para que a gente possa entender, né? Então eu vou lembrar que aqui, ó, esse 5% que é a nossa mente consciente é a mente responsável por pensar. E aqui, nos 95%, e aqui que está o grande abacaxi que a gente precisa ajudar os nossos pacientes a descascar, é que essa mente inconsciente, ela só é uma mente que executa. Então, ela não é uma mente que ela vai pensar para agir, ela age do jeito que ela sabe. E por que a gente faz isso? Porque nosso sistema neural, nossa mente, né, ela foi organizada e ela foi criada para que nós criássemos caminhos neurais, comportamentos, né, ações, atitudes, para automatizar, para ficar mais simples, para que toda vez que acontecesse aquele mesmo fato, aquela mesma cena, eu não tivesse que pensar, eu agisse de forma automática e assim eu já não gastaria mais tanta energia como eu gastei na primeira vez que eu me deparei com aquela cena, com aquele fato, com aquela pessoa, enfim, com aquele perigo. Então, como é que funciona? Eu me deparei com uma cena, com uma história, com um fato, ou porque eu vi, ou porque alguém me contou, ou porque eu escutei,
ou porque eu vi numa foto, numa revista e eu criei aquela imagem na minha cabeça. A minha mente, sabiamente, tá? Porque não é à toa que a nossa mente faz isso, e eu vou explicar por quê. A minha mente, sabiamente, ela grava aquilo, enquadra ela daquela forma e cria um caminho que toda vez que você pensar, ou ver ou sentir isto, você vai agir assim. Aqui ela congelou uma foto, né? Criou uma forma pensamento que todas as vezes você vai agir dessa forma. E aí ela arquiva essa informação lá na sua mente inconsciente. Daqui para frente, todas as vezes na sua vida que você acessar essa mesma imagem, por meio do cheiro, por meio da visão, por meio da audição, por meio da sensação, não interessa. Sua mente vai necessariamente acessar essa informação e fazer com que você haja dessa forma. Por quê? Na primeira vez que essa informação foi criada, você gastou uma certa energia para criar esse caminho, né? Para a mente arquivar e construir e arquivar ela nesse cantinho, vamos supor. Na segunda vez, a mente não precisa mais gastar energia para elaborar, para pensar sobre o que aconteceu, porque ela já tem formada. Então ela vai e ela acessa essa informação de forma automática. E assim ela vai fazer para todo sempre na sua vida. Todas as vezes que você acessar, vibrar, ver, ouvir, sentir cheiro, alguém te contou essa emoção, essa cena, a sua mente no inconsciente vai aflorar essa ideia de forma automática, sem pensar. Ela só executa, ela só vai lá e pega. Ela só executa, ela não pensa. Então, aqui que criam todos os nossos bloqueios que vão gerar crenças, medos, traumas, onde eu coloco na minha cabeça que eu não consigo, onde eu coloco que dinheiro não presta, que homem não presta, que ter relações é difícil, que ter um bom emprego é complicado, que estudar é trabalhoso, que a vida é assim mesmo, então tá tudo bem. Todas as minhas crenças, elas ficam armazenadas dessa forma, porque um dia eu escutei, porque alguém um dia me contou, porque eu ouvi, ou eu vi em um filme, e aí tudo vai ficando aqui nesse inconsciente que vai formar 95% do nosso cérebro, da nossa mente, tá? Então, nós não temos como agir diante desse fato. Nós simplesmente vivenciamos, experienciamos um fato que mais ou menos tem a ver com aquele fato armazenado lá na sua mente, e a nossa mente automaticamente acessa essa informação que muitas das vezes não tem nada a ver com algum fato que nós estamos vivenciando hoje. O que acontece é que nós terapeutas precisamos dar clareza para os nossos pacientes que 95% dos atos que ele toma na sua vida, que ele faz na sua vida, por meio de comportamento, por meio de atitudes, por meio de ações, são baseados nesse 95% de crenças que estão no nosso inconsciente. Crenças do tipo, o que é o medo? As pessoas têm uma visão completamente distorcida do que é o medo, do que é tristeza, do que é a raiva. E como nós fomos criados dentro de uma sociedade, né, que a gente perfeitamente entende a necessidade lá atrás de sermos educados, controlados pelo medo, e isso perdurou por uma egrégora, né, por um pensamento coletivo, que é comandado, que comanda hoje em dia a nossa vida. Então, tudo é pelo lado negativo. A tristeza, a gente vive ela pelo lado negativo, a raiva pelo lado negativo, a gula pelo lado negativo, a avareza pelo lado negativo, o dinheiro é ruim, o amor é complicado, a vida financeira é muito complicado, ser alguém reconhecido é muito complicado. Tudo nós temos a tendência, por conta dessa egrégora, desse pensamento coletivo do medo, de ser jogado no negativo. E é onde está carimbado, onde está desenhado
onde está os nossos pensamentos, que são esses 95% que comandam as nossas atitudes e as nossas ações. Nessa primeira consulta, quando eu converso isso com o meu assistido, né, meu paciente, eu falo para ele, hoje a sua vida, se ela está uma meleca, né, porque só procuram a gente, né, terapeutas, quando a vida está uma meleca. E aí eu falo, a sua vida hoje está uma meleca porque os seus pensamentos, as suas crenças, as suas atitudes, tudo está ruim. Porque se você tivesse bem, né, se você tivesse um pouquinho mais de consciência, vamos colocar lá uns 10% de consciência, uns 80% de forma inconsciente das suas crenças, sua vida já não estaria tão ruim como ela está hoje. Nesse momento, meu paciente entende que, e aí o grande objetivo dessa nossa conversa inicial é de que ele é responsável pela vida que ele está vivendo, pela vida que ele cria todos os dias, 24 horas por dia. Por quê? A nossa mente não para de funcionar. Então, nós criamos e nós pensamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, o ano todo, a vida toda, daquela mesma forma, de forma automática, porque o teu cérebro não quer mais gastar energia para criar e pensar em cada novo fato que acontece na tua vida. Então ele grava e ele sempre vai buscar aquela informação gravada, seja ela verdadeira ou seja ela uma ilusão. Portanto, meus amores, faça uma reflexão. Se a sua vida não está boa, provavelmente 95% do seu comportamento e do seu pensamento diário são de coisas negativas. Provavelmente também de ilusão criada da sua mente por falta de conhecimento. E aqui é a nossa grande missão como terapeuta. E eu sempre vou falar, né? Falo isso lá para os meus assistidos, falo para as minhas alunas e falo aqui para vocês. É o conhecimento que cura, é a informação que eu dou para o meu paciente do que é, por exemplo, uma raiva, que vai fazer com que ele tire essa forma de pensamento, com que ele tire esse pacotinho de informação do inconsciente e leve ele para o consciente. E aí eu passo a usar então a raiva de forma saudável. Nós terapeutas holísticos, nós temos uma grande ferramenta na mão, né? Porque nós não ficamos só no dar a consciência, né? Que é o mental. Nós também não podemos ficar só no holístico, no energético, no espiritual. E a minha defesa dessa classe, que para mim assim, é linda, é maravilhosa, é necessária e fundamental para a evolução do ser humano e por isso da evolução do universo, é que nós, terapeutas, possamos ter a consciência de que nós precisamos usar as técnicas energéticas e espirituais que nós já usamos e que todas elas, independente de qual seja, é linda, maravilhosa, né, importantíssima, mas que a gente possa alinhar, que a gente possa juntar o conhecimento do dar aula. O que é a raiva? O que é a tristeza? O que é a mágoa? O que é o perdão? O que é o ressentimento? O que é o medo? O que é a ansiedade? As pessoas não sabem o que é isso. Os nossos pacientes não sabem o que é isso. E quantas vezes no meu consultório chegou, e provavelmente no seu também chegou, pessoas desesperadas, chorando profundamente. E ao mesmo tempo que ela chora, ela sente culpa por estar chorando porque ela entende que aquele choro é ruim. E você vai estudar o tempero de ser, né, a personalidade de ser daquela pessoa, as características que ela veio para exercer a sua função de vida, a sua manifestação do seu propósito na vida, na Terra, você vai ver que é o tempero dela, que ela precisava ser mais chorona, que ela precisava da tristeza para se movimentar. E aí, ela não sabendo disso, ela vai criando blocos energéticos, ela vai criando ilusão na sua mente, que trava por completo a sua vida, né? Então, eu acredito muito que um terapeuta comum,
um terapeuta que faz qualquer coisa, um terapeuta que é mediano, a gente tem um monte por aí. E é esses terapeutas medianos que eu quero atingir, né, de colocar consciência num movimento maior, num movimento de que você, terapeuta, que talvez use só uma técnica de forma automatizada, você pode trazer um diferencial para o teu paciente, que é usar a técnica do jeito que você usa, de forma consciente e de ter conhecimento sobre as coisas para passar para o teu paciente. Porque às vezes o seu paciente, naquele dia, ele nem precisa da técnica energética ou espiritual, não sei qual que você usa, ou as duas. Mas ele está precisando só ganhar consciência de uma coisa que ele pensa que é de um jeito e é de outro. E aí isso você só vai conseguir dar quando você criar o hábito, né? E a consciência de que a informação, de que o conhecimento do porquê das coisas, da definição de verdade das coisas é tão importante quanto talvez a técnica que você esteja usando. E é essa defesa, e é essa bandeira que eu levanto aqui, né? Que nós terapeutas não fiquemos presos somente nas nossas técnicas, que independente da que você usa, eu tenho certeza que ela é maravilhosa, porque as técnicas energéticas e espirituais, elas têm sim um grande resultado, né, quando se usa, mas que a gente também precisa dar esse conhecimento, porque a gente também precisa, talvez, desenhar como eu desenhei aqui para vocês, ó. Esse é o desenho que eu faço quando eu atendo o meu paciente, que eu vou lá e explico, olha, 5% você é o que você pensa, 95% é do que você age sem pensar, aqui em cima é onde estão todos os planejamentos, é o que você age, é o que é o seu comportamento, você pensa para agir. Aqui embaixo estão suas crenças, suas limitações, seus medos, seus traumas, e aqui essa mente, ela não pensa, ela só executa. Ela sentiu uma coisa aqui no mundo externo, ela acessa uma fotinho aqui que ela já materializou, que ela já criou um caminho e ela vai e puxa isso aqui e acha que isso aqui é verdade. E geralmente todas as nossas crenças, os nossos medos, eles são ruins e eles paralisam a nossa vida e faz com que você, portanto, sempre pense da mesma forma e sempre haja da mesma forma. Por isso você continua criando as mesmas coisas dentro da tua vida. Você romantizou, você robotizou a sua vida na meleca. Por isso que você não consegue sair desta cena, dessa vida meleca que você criou. Então, nós terapeutas precisamos criar artifícios, criar ferramentas, como um simples desenho aqui, ó, para eu poder explicar para o meu paciente que tudo isso, por exemplo, a forma como a mente funciona, e a mente minha, a mente sua, a mente de qualquer pessoa, como ela bloqueia a nossa vida. Então, quando eu comecei, né, a estudar terapia, quando eu comecei a me desenvolver nessa área, a minha vida estava bloqueada. E aí, quando eu entendi o que a mente consciente, o que a mente inconsciente causava na minha vida, eu pude perceber padrões de comportamento que eu repetia rotineiramente, automaticamente, inconscientemente, que eu nem sabia que eu estava fazendo, por conta de uma informação que eu ouvi ou que eu escutei alguém me contar lá na minha infância, e por eu, naquela idade, não ter consciência, não ter conhecimento de saber fazer um julgamento, né? De isso faz sentido, aquilo não faz sentido, achei que aquilo era verdade. E isso acontece muito quando a gente, na primeira idade, até ali os 7 anos, nós estamos inseridos dentro da nossa família, dentro de uma escola, dentro de uma religião, dentro de uma comunidade, onde a gente acredita fielmente que tudo que acontece, em tudo que falam ali pra gente é verdade. Porque o nosso mundo se limita àquilo. E dali nasce e surgem as nossas maiores crenças e os nossos maiores limites. Porque eu acredito naquilo e aquilo fica tão internalizado na minha mente inconsciente que às vezes nem eu me lembro da história que criou aquela crença. Mas em algum momento eu escutei aquela crença, aquela historinha, ou senti um cheiro, ou presenciei uma cena que carimbou, chancelou aquela ideia e aquele pensamento.
de forma distorcida. E é esse pensamento de forma distorcido que vai me guiar de forma automatizado, né, de forma impulsiva, só para que eu execute e que eu não pense. Por isso que a gente fica em ciclos infinitos, onde eu acredito que é normal sofrer, é normal não ganhar dinheiro, é normal não ter um bom relacionamento, é normal ter uma vida mediana, é normal. Não é normal não, gente. Nós somos seres dotados de poder, e poder para a gente criar o que a gente quer na nossa vida financeira, na nossa vida do amor, nossa vida do dinheiro, na nossa vida espiritual, na nossa vida material. A gente tem o poder para a gente criar o que a gente quiser. Só que nós não temos conhecimento suficiente para acessar esse poder que todo mundo já tem. E aí as pessoas, e eu vejo muita gente aí fora, procurando fora o poder. Então eu tenho que estudar para ter mais poder, eu tenho que trabalhar para ter mais poder, eu tenho que fazer isso para ter mais poder. Não, não é assim que você tem que pensar. O poder já está aí dentro. Você tem que buscar mais conhecimento, mais sabedoria para poder acessar o poder que já está dentro de você. E é isso o meu propósito, é isso a bandeira que eu levanto, é que nós, terapeutas, possamos ter mais consciência e sabedoria para, primeiro, acessar o nosso poder que já está dentro de nós e que nós possamos também ter sabedoria e conhecimento para ensinar os nossos pacientes a acessar o poder que já existe dentro deles. E aí faz sentido, porque aí eu me evoluo os meus, que são ao meu redor, né, que é a minha família, e eu consigo evoluir os nossos, que é o universo. Toda vez que um paciente chega e que eu sento e converso com ele sobre como funciona a nossa mente e ele entende e ele já começa a se organizar para mudar alguns padrões e a perceber como ele se comporta na vida, eu já fiz uma transformação. E aí fez sentido a nossa profissão de terapeuta, que é dar consciência, que é dar luz, lucidez às pessoas, para que elas parem, né, de sofrer, parem de buscar no externo tudo aquilo que já está dentro dele, todo aquele poder que já está dentro dele. Tá certo? Eu espero ter ajudado e que vocês possam criar aí um mapinha mental para vocês, terapeuta, poder explicar para o seu paciente, para o seu assistido, né? Esse fascínio da mente consciente e o quanto a gente estar no inconsciente é perigoso, porque nós criamos o tempo todo uma vida meleca que a gente não merece viver. Tá certo? Um grande beijo, até o próximo vídeo.